Eu queria então apresentar minha esposa, minhas filhas. A minha esposa está lá atrás, eu estou vendo daqui. Agora eu identifiquei a presença dela, que estava com o coração apertado, porque ela foi buscar a nossa filha mais velha, estava fazendo prova de Enem, aqui perto, e o trânsito estava confuso, né? Então ela chegou. Fique de pé aí, Adriana, e fiquem em pé também a Gabriela e a Tainá. Só vê a Tainá? Gabriela deve estar cansada. Essas são as preciosas dádivas do Senhor na minha vida, minha família. Louvado seja Deus pela vida dessas mulheres. Eu digo sempre que Deus me deu mulheres, porque Ele sabia o quanto eu precisava ser amado. Então Ele me deu mulheres. Eu louvo a Ele por isso. E eu estou vendo aqui que há alguns irmãos também de Casa Caiada. Falei ali para o presbítero Eudes, ele disse, o senhor não está sozinho, né? Estou vendo aqui Fábio, né? Fábio, fica de pé aí também. Socorro, é Socorro mesmo que está aí, A Socorrinho ali, olha, minha querida, minha ovelha também. Tem alguém mais de Casa Caiada? Havia alguns, mas tiveram que trabalhar e tal, que viriam. Muito bem. Para mim é uma honra retornar e uma alegria muito grande voltar à primeira igreja presbiteriana do Recife. E foi a primeira igreja que nós visitamos aqui na cidade do Recife, quando nós aqui chegamos, há 5 anos e meio. E foi uma época muito especial, porque estávamos vindo para uma terra que nunca havíamos estado. E aqui chegamos sem conhecer ninguém. Nossos parentes não moram aqui, né? Nossas famílias não são daqui. Mas sempre compreendemos que a boa mão do Senhor é quem nos guiava e sempre nos sustentou. Portanto, nós viemos na certeza de que haveria aqui, guardado para nós, um povo especial, uma família especial, a família da fé. E aqui nós encontramos. Tanto há 5 anos e meio atrás, nós chegamos aqui a Recife e num domingo de manhã cedinho, era culto pascal. E nós tínhamos o hábito de fazer o culto bem cedo. Eu falei, vamos de manhã, bem cedinho, porque a gente, se chegar, o máximo que pode acontecer, a porta da igreja está fechada, né? Então a gente vê direito como é que vai ser. Mas estava aberta, tinha culto, e nós participamos do culto. E depois teve um café pascal muito gostoso, aqui do lado, e então um presbítero carinhoso, bonito, lembra um avô, e as minhas filhas, portanto, eram bem menores, especialmente a Tainá, e esse presbítero todo simpático, sorridente, se aproximou da nossa família, se aproximou de nós, deu uma mesa para a gente sentar, pegou comida para nós, o café da manhã, se assentou do nosso lado, ficou conosco. Aí a esposa dele deu uma ordem para ele, você vai levar essa família em casa. Ele nos constrangeu assim. É esse presbítero que está aqui, o presbítero Eudes, e a esposa que deu a ordem foi aquela ali, a dona Dida. Então, nós temos assim uma grata satisfação de participar com vocês nessa noite, de termos sido lembrados pelo Conselho da Igreja, que nos fez o convite, por intermédio do presbítero Josimar, e de ouvir esse coro Boas Novas, regido pelo Ventura, coro que nos encanta por demais, que nos faz lembrar do coro lá da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, onde começamos o nosso pastorado.
E eu pedi que eles entoassem. Vocês cantaram o primeiro cântico aí do culto, porque eu solicitei a ele, viu? Eu tenho parte nisso, na história do coro Boas Novas, viu? Porque esse hino, irmãos, que hino! Como é que a gente fica sem louvar a Deus? É impossível! Eu me lembrei desse hino, porque eu estive aqui numa ocasião com a Adriana, num culto, se não me engano, foi um culto promovido pelos sínodos de Pernambuco, um encontro dos sínodos de Pernambuco, e o coral participou. E o coral me pegou aquela noite com esse cântico, com esse hino, e cativou meu coração. E ali, assentadinho ali com a minha esposa, nós, tocados pelo conteúdo bíblico que vocês entoaram, nós pudemos também louvar ao Senhor e bendizê-lo, a despeito de todas as situações da vida. Recebam o meu carinho pelos 55 anos de vida como coro Boas Novas, e que muitos outros anos venham, e que vocês não encontrem dificuldades para louvar, bendizer e agradecer o nome do nosso Deus, que é tão generoso. Que o Senhor sustente a vida de vocês e lhes dê sempre ânimo renovado para continuar esse trabalho, esse ministério de evangelização e de edificação no reino de Deus. Deus seja engrandecido na vida de vocês. E a igreja, eu convido agora a pouco da sua atenção para o texto bíblico que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Abra aí a sua Bíblia. Se você estiver do lado, uma pessoa não tiver Bíblia, compartilhe com ele, com ela, a leitura da Palavra de Deus. Primeira Tessalonicenses, no primeiro capítulo. Eu lerei os versículos 2 e 3, início da epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo escreve aos crentes de Tessalônica, e lhes diz as seguintes palavras, sob inspiração divina. Palavra de Deus para o coração daquele povo do passado, mas palavra de Deus também para o povo do presente, para o meu e para o seu coração. E a palavra é esta: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Curve a cabeça mais uma vez, por favor. Senhor nosso Deus, a Tua palavra é de fato a verdade. Ela traz no seu conteúdo a instrução que precisamos para a nossa vida de todo dia. Desejamos muito, Senhor, ouvir Tua voz falando e ecoando dentro de nós, falando a nossa alma, tocando em nossa vida, moldando e transformando as experiências do nosso viver diário. Ajuda-nos então, ó Deus, dando-nos ouvidos atentos, um coração aberto, a atenção voltada exclusivamente para Ti, para a Tua voz. Instrui-nos e tira de dentro de nós toda a necessidade que sentimos
de Ti mesmo, ó Deus, colocando dentro de nós o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Ó Deus, ilumina-nos então com a luz de Teu Santo Espírito. Dá-nos a Tua graça e dá-nos também a força e o privilégio para, depois de ouvirmos Tua voz, nos comprometermos contigo e com a causa do Teu reino. Fala com a Tua igreja presente neste lugar. Cativa-nos, ó Deus, em graça, na graça de Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém. O catecismo maior que a nossa igreja adota, o catecismo de Westminster, da Confissão de Westminster. A primeira pergunta do catecismo é esta: qual a finalidade principal do homem? Nós que somos presbiterianos, desde o nascimento, nós sabemos a resposta para essa pergunta desde cedo. Desde criança eu decorei porções especiais do Catecismo Maior. E a primeira pergunta era mais contundente: qual o fim principal do homem? E o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, desfrutar dele para sempre. Meu irmão, minha irmã, povo de Deus, amigos que estão aqui nessa noite, eu e você não existimos para nós mesmos. Nós não existimos apenas para ganhar dinheiro, fazermos bons negócios na vida, constituirmos família, termos uma casa confortável, um negócio rentável, uma vida tranquila, sem problema, sem dificuldade, sem percalço, sem qualquer tipo de tribulação e desconforto. Você não existe para si mesmo. A finalidade da sua existência está na pessoa do próprio Deus. Nós existimos para Deus, por causa dele, e para ele são todas as coisas, como bem disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11 da sua epístola. Para Deus, por Deus, para ele, todas as coisas, inclusive a nossa vida. Por favor, não perca o foco da sua existência. Por favor, não se diminua. Não busque um caminho menor para trilhar. O caminho de Deus é melhor e é mais elevado do que os caminhos humanos. Os ideais de Deus valem mais do que os ideais do coração humano. Viva para Deus e encontre nele a razão de sua existência, sempre. Quando Deus nos fez para si mesmo, prioritariamente, nos fez para si mesmo. Portanto, se nós existimos prioritariamente para Deus, como não louvá-lo? Como não glorificá-lo? O louvor é parte constitutiva da nossa relação com o próprio Deus. Não existe relação consistente, profunda, duradoura, significativa com o Deus triuno sem uma expressão sincera de louvor, que, conforme a palavra de Deus em Hebreus 13:15 nos diz, é fruto de lábios que confessam o seu nome. É impossível ter um relacionamento consistente, real com o Senhor, o Criador da nossa vida, aquele que nos fez para si mesmo. É impossível nos relacionarmos com Ele e não
louvarmos o seu santo nome. Louvor é algo que deve brotar na nossa vida em cada situação do nosso viver terreno. Não só algo que aconteça na nossa história litúrgica, eclesiástica, na nossa relação como uma comunidade de fé. O texto de Hebreus que acabei de citar, ele diz que nós devemos louvar a Deus sempre. Oferecer a Deus sacrifícios de louvor, sempre. Louvor, portanto, é uma expressão de relacionamento na presença de Deus, que o homem pode apresentar ao Senhor reconhecendo tudo aquilo que ele faz e tudo aquilo que ele é na própria existência. Louvor, não se esqueça, é uma expressão sincera, agradecida, consistente, recheada, profunda, densa, equilibrada, bíblica, mas é fruto do coração que reconhece pelo menos essas duas coisas: quem é Deus e o que Ele tem feito por mim. Louvor, portanto, pode ser cantado, pode ser falado, pode ser gesticulado. Louvor é algo bem maior do que simples artifícios litúrgicos que nós aprendemos desde o berço, quem sabe, a desempenhar e desenvolver na nossa relação com a comunidade de fé historicamente situada. É muito mais do que isso. Louvor não termina. Louvor se esparrama nos caminhos da nossa história. Louvor se embrenha naquilo que somos e produzimos, enquanto cidadãos do reino de Deus, postos pela mão do Senhor nesta terra, para bendizê-lo, para dignificá-lo, para exaltá-lo, prioritária e de maneira alegre. Eu e você existimos para louvar ao Senhor. Queria pensar com a igreja nesse instante sobre as marcas do louvor a Deus que devem estar, portanto, presentes na vida da igreja. E a igreja, não quero pensar aqui na denominação que representamos. Igreja como povo de Deus que palmilha o chão terreno. Povo de Deus, eu e você, pessoas comprometidas com a fé em Jesus Cristo, gente que não brinca de religião, gente que não faz cena religiosa para alguém ver, gente que tem compromisso inalienável de vida com o Deus eterno, gente que sabe a convicção de fé que possui, sabe de onde ela vem, gente que sabe, portanto, para onde vai, gente que caminha na terra e não faz da terra o seu porto seguro, a sua finalidade última de experiência histórica, mas sabe que está passando por aqui e tem uma pátria celestial o aguardando lá no porvir. Nós não ajuntamos tesouros na terra, nós somos daqueles que estão focados nos tesouros celestiais, porque os tesouros terrenos por aqui ficarão. Mas aquilo que nós ajuntarmos pela graça do Senhor no reino de glória, tudo ficará lá, nos aguardando para o desfrute eterno na presença gozosa do nosso Deus e na companhia de maneira esplendorosa com o seu povo. Quais as marcas que devem aparecer na nossa vida do verdadeiro louvor a Deus? São 3 marcas que devem aparecer na nossa vida. Segundo o texto,
Quando as marcas do louvor a Deus aparecem na vida da igreja? Essa é a pergunta que eu queria responder para vocês nessa noite. Quando as marcas do verdadeiro louvor a Deus aparecem na vida da igreja? Em primeiro lugar, quando a igreja encontra na vontade de Deus a razão para as suas experiências de vida. Repito, as marcas do louvor a Deus aparecem na vida da igreja quando a igreja encontra na vontade de Deus a razão para as suas experiências de vida. O apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Tessalonicenses por volta do ano 50 da nossa era. E escreveu porque ele plantou essa igreja em Tessalônica, juntamente com Silas, Timóteo, seus companheiros de viagem missionária. Paulo não teve muito tempo nessa cidade. Ali ele chegou, mas foi logo perseguido. Os judaizantes lá estavam, contrataram pessoas maldosas, gente da rua, para promover algazarra, perseguição. Foram na casa de Jason, o arrastaram em praça pública, o prenderam, extorquiram dinheiro dele, porque ele havia recebido o apóstolo Paulo e seus companheiros de viagem em sua casa. Tiveram que mandar o apóstolo Paulo rapidamente para outra cidade. Paulo teve que sair correndo, às pressas, à noite. A igreja, depois da saída do apóstolo Paulo, continuou debaixo de perseguição. A igreja não aconteceu de maneira gozosa, tranquila, feliz. Desde o nascedouro, a comunidade de fé em Tessalônica surge debaixo do fogo ardente, do sofrimento, da perseguição, do ultraje, da vergonha. Eu fico pensando nos crentes daquela época. Algumas mulheres da sociedade aderiram à fé, aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador e tiveram o privilégio de serem as fundadoras daquela igreja. Eu fico pensando na cabeça dessas mulherinhas. Nós éramos bem vistas pela nossa sociedade, pelas pessoas dessa cidade. Cidade populosa, na época do Império Romano, havia pelo menos 200 mil habitantes em Tessalônica. Nós éramos bem vistas, bem quistas. As pessoas gostavam de nós, nos tratavam bem. De repente, por causa de nossa fé em Jesus, agora nós somos escória dessa sociedade. Somos perseguidas, maltratadas, envergonhadas. O apóstolo Paulo escreve aos crentes de Tessalônica, depois de ouvir a respeito da experiência dura que eles estavam tendo a cada dia, por causa da fé em Jesus Cristo. E, portanto, ele escreve aos Tessalonicenses dizendo assim: eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu dou graças ao meu Deus pela vida de vocês. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações intercessórias, orações suplicantes. Senhor, sustenta essa fé germinal no coração de cada um. Não deixe esse povo esmorecer. Confirma a tua obra, derrama graça, dá força, dá suprimento. Senhor, mostra que vale mais a pena ser servo de Jesus do que ser escravo do diabo, do mundo, da carne. Senhor, abençoa esta tua igreja pequenina e sofredora. Damos sempre graças. Dar graças é louvar, é bendizer, é diante de Deus expressar aquilo que a alma é capaz de fazer com alegria, com júbilo, em reconhecimento pela fidelidade do Senhor, em suprir
em agir, em moldar, em mudar a história humana para a sua inteira glória, para o engrandecimento do seu nome. E então Paulo diz assim: mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. A fé de vocês é operosa, é produtiva, é dinâmica, é viva, é real, não é fantasiosa. Vocês não experimentam e não têm experimentado apenas uma mera religiosidade, como os pagãos da época experimentavam. Vocês têm desfrutado verdadeiramente do poder de Deus presente em suas vidas, em seus corações, moldando e mudando, transformando a vida de vocês. Vocês têm sido tocados pela presença sublime do Espírito Santo do Senhor, e vocês têm sido moldados por Ele, por sua vontade, para uma viva esperança no amanhã, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Irmãos, nós teremos razão para louvar quando encontrarmos na vontade de Deus a razão para as nossas experiências de vida. Fé, irmãos, é o único elemento de nossa espiritualidade que nos capacita sempre a viver de acordo com a vontade de Deus. Fé não é positividade, fé não é positivismo, fé não é confissão positiva do meu coração atrás de algumas coisas que são do meu interesse. Eu tenho fé, portanto, eu vou dizer que eu quero isso, e isso vai acontecer, porque eu estou exercendo fé. Isso não é fé, isso é confissão positiva, não tem nada a ver com a fé bíblica, cristã. Fé é dádiva do céu, que o Senhor planta no nosso coração e que nos habilita a uma reação positiva, certeira, adequada, e que reconhece aquilo que Deus está fazendo e o que Deus está intentando com a nossa vida, o que Ele quer para a nossa vida. E a fé, portanto, é esse elemento que nos capacita a reagir de maneira correta aos apelos do coração de Deus e a viver de acordo com a sua vontade. A operosidade de nossa fé é confirmada toda vez que nós assumimos uma conduta que valida aquilo que nos foi revelado pela palavra de Deus como propósito sublime para a vida cristã. A fé nos leva a viver de acordo com a vontade de Deus. A fé nos aproxima de Jesus e nunca nos afasta dele. Quem age por fé é levado sempre à presença de Deus e desfruta sempre de sua vontade. Fé operosa, valorosa, dinâmica, real, não nos faz fantasiar a vida. A vida continuará sendo dura e desafiadora. Não é porque temos fé que tudo vai acontecer na nossa vida de maneira tranquila. Não, não é assim. Paulo agia por fé e foi perseguido. Foi expulso da cidade. Teve que sair como um bandido, correndo de noite, às escondidas. Por quê? Porque pregava o Evangelho. Porque vivia segundo a vontade de Deus. Viver pela vontade de Deus, irmãos, nem sempre é fácil. Mas, por favor, ponha a palavra de Deus diante dos seus olhos. Se você vive para louvar ao Senhor,
Põe a palavra de Deus diante dos seus olhos com fé, e uma fé operosa, para fazer tudo o que essa palavra ordenar. Viva segundo os parâmetros da palavra de Deus. Porque, do contrário, tudo que você fizer em termos religiosos pode ter extrema significação para o coração do homem, mas não tocará em 1 milímetro do coração de Deus. Em nada o coração de Deus será tocado. Viva por fé, segundo a vontade do Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Você crê nisso? A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Mas, meu irmão, minha irmã, para fazer a vontade de Deus, história no nosso dia a dia, precisamos exercitar a verdadeira fé. Porque nem sempre a vontade do Senhor chegará até nós de maneira prazenteira, mas chegará como um grande desafio, como uma grande provação. E aí? Você está preparado a reagir quando a vontade de Deus se mostrar dura? Quando o caminho for apertado? Quando não houver outra porta de escape? Quando a única porta que você tem chama-se vontade de Deus, experimente, entre por ela. Não será fácil fazer a vontade de Deus, nem sempre. Você precisa ter uma fé operosa. Quem louva a Deus, quem vive o louvor a Deus, conforme a Bíblia prescreve, irmãos, encontra sempre na vontade de Deus a razão para todas as suas experiências de vida. Um dia eu li sobre a vida de um missionário, um pastor norte-americano, e a história daquele homem tocou profundamente o meu coração. Porque ele decidiu vivenciar por fé a vontade de Deus até o fim, a qualquer custo. Ele nasceu em 1927, precisamente no dia 8 de outubro de 1927. Seu nome, Jim Elliot. Em 1953, ele se casa com uma moça bonita chamada Elizabeth Elliot. Faleceu esse ano, dia 15 de junho, com 88 anos de vida, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. Uma mulher maravilhosa, tida por muitos como uma das grandes mulheres protestantes da atualidade. Deixou mais de 20 livros escritos. Ela se casou com Jim Elliot. Tiveram uma filha. Casou-se em 1953. Tiveram uma filha em 1955. E no dia 8 de janeiro de 1956, Jim Elliot morreu. Morreu no Equador. Morreu participando de uma operação evangelística entre os povos Aucas, uma tribo indígena na época altamente perigosa, com lanças enormes, machados, por causa dos conquistadores do passado que os hostilizaram.
não gostavam do homem branco. Jim Elliot e mais 4 missionários pegou um avião e foram ao encontro dessa tribo. Identificaram a tribo, pousaram um avião à beira de um rio, e ele e um outro missionário foram ao encontro deles, tiveram contato e voltaram correndo para o acampamento e chegaram dizendo: eles vêm aí, estão armados. Eles levaram armas consigo, mas eles decidiram não usar as armas contra os índios. Todos os 5 missionários morreram naquele lugar, à beira daquele rio, espetados por lanças e a golpes de machado. As mulheres estavam aguardando o retorno dos seus maridos e receberam a notícia. Foram resgatados depois de alguns dias. Sinceramente, o que você faria depois disso? Se você fosse uma das esposas desses missionários? O que você faria? Pegaria a malinha? Vou embora. Uma delas estava grávida. Não vai dar certo esse negócio de evangelizar povo inalcançado, né? Povo não alcançado. Deixa para lá. Aquelas mulheres sofreram, mas elas compreenderam que o plano de Deus era que elas estivessem ali com os seus maridos. E a operação Alca não deveria ser deixada de lado. Unanimemente elas decidiram permanecer para continuar o trabalho missionário. Você sabe qual foi o resultado? O povo foi alcançado pelo Evangelho. Elizabeth Elliot teve o privilégio de ver a sua filha ser batizada à beira do rio onde o seu marido foi assassinado. Sabe quem é que a batizou naquele dia? O pastor da tribo, que antes de ser pastor era o assassino de Jim Elliot, que o havia matado. Elizabeth perseverou até o fim. Quando abriram o diário de Jim Elliot, encontraram uma frase. E a frase dizia: quem oferece aquilo que não pode manter para receber o que não pode perder, não é tolo. Não é tolo. Quem dá o que não pode manter, a vida, para receber, para ganhar o que não pode perder, a eternidade, não é tolo. Jim Elliot dizia assim em suas orações: Senhor, não me dê uma vida longa, mas encha-me de Ti, que eu viva para Ti. Eu não quero uma vida longa, eu quero ser cheio de Ti. Num dos escritos da Elizabeth, ela escreveu uma parábola, a parábola da pedra.
uma história fictícia entre Jesus e os discípulos. Vontade de Deus, não se esqueça, nem sempre agradável, mas a única experiência que pode dar razão para a nossa vida terrena. A história que Elizabeth contou da pedra foi a seguinte: um dia Jesus olhou para os discípulos e disse: meus filhos, nós vamos viajar a pé. Por favor, cada um de vocês apanhe uma pedra e venham comigo. Cada um dos discípulos apanhou uma pedra. Pedro, sempre esperto, sempre afoito, começou a matutar. Jesus sempre viaja com a gente, sempre a pé, a gente fica cansado, e ele pediu para a gente pegar uma pedra agora para viajar com ele. Rapaz, eu não sou bobo não. Vou fazer o seguinte: deixa eu pegar uma pedra pequena aqui, porque daí eu não vou ter muito trabalho. E ele começou a observar os outros discípulos com umas pedras enormes e tal. Falou: esse povo é bobo, né? Pegou uma pedrinha pequena, pôs no seu alforje e foi após Jesus. E andaram. Chegaram num determinado lugar. Jesus falou: é aqui que nós deveremos estar hoje. E os discípulos estavam famintos. Então Jesus disse: cadê a pedra de vocês? Que eu pedi que vocês trouxessem. E eles apresentaram a pedra. Jesus transformou cada uma delas em pão. Rapaz, quando Pedro pegou seu pedacinho de pão, ele falou: meu Deus, eu estou com uma fome danada e agora eu vou ter que comer só isso. E começou a olhar para o lado, viu João lá com uma bisnaga desse tamanho. E Pedro ficou incomodado com aquela situação. Mas comeu seu pedacinho de pão, ficou com fome o resto da noite. No outro dia, Jesus novamente olhou para cada um deles e disse: meus filhos, vamos viajar de novo. E agora eu quero que vocês peguem novamente uma pedra e venham comigo. Pedro: agora não, Senhor, o Senhor não vai me pegar duas vezes. Ele escolheu a dedo, brigou com Tomé e lá, eu quero essa aqui. Pegou uma pedra enorme, pôs nos ombros e saiu. Agora sim, o jantar está garantido. E andaram. Pedro ficou com os ombros feridos. E eles chegaram numa praia bonita do Mar da Galileia. Jesus parou, olhou para eles, à beira da água. Jesus disse assim: cada um de vocês apanhe a pedra e joguem na água. Cada um entrou no Mar da Galileia e atirou a pedra. Pedro pegou aquela pedra, por último, ficou olhando para Jesus sem entender direito, e foi caminhando e olhando para Jesus, que estava também na água, esperando cada um passar. Ele veio com a pedrona, parou diante de Jesus e disse: o que é mesmo, Senhor? Jogar? Jogue a pedra, Pedro. Senhor, mas e o pão? Jogue a pedra, Pedro. A contragosto, Pedro entrou um pouco mais. Tchabum. Jogou a pedra. Voltou, carrancudo. Jesus olhou para eles e olhou para Pedro e perguntou: por que é que você está triste, Pedro? Porque ontem o Senhor pediu para a gente carregar uma pedra, eu peguei uma desse tamanho, o Senhor transformou em pão. E hoje o Senhor pediu para a gente jogar ela na água. Eu peguei uma desse tamanho, Senhor, olha como que eu estou. Jesus então olhou para Pedro e disse, e perguntou: Pedro, para quem é que você carrega a pedra? Para quem você carregou a pedra? Para quem? Nós devemos carregar a pedra não para nós mesmos, irmãos, mas porque Jesus mandou.
porque Jesus mandou. Elizabeth Elliot deixou essas e outras histórias para nós, de uma vida muito intensa na seara de Jesus. Meu irmão, para quem você carrega a pedra? Para quem? Para você ou para Jesus? Existe uma vontade maior do que a sua, e ela precisa ser feita. Vivencie a vontade de Deus com intensidade, com profundidade, com leveza de coração. E entenda que na vontade de Deus está a sua real felicidade. Por mais dura que seja a experiência terrena, se é vontade do Senhor, louvado seja o seu nome. Segunda marca que deve aparecer na vida de uma igreja, se essa igreja louva o nome do seu Senhor enquanto vive. Quando as marcas do louvor a Deus aparecem na vida da igreja? Em segundo lugar, quando a igreja encontra no amor a Deus a sua maior motivação para o serviço ao próximo. Paulo diz: eu me recordo de vocês nas minhas orações, porque eu me lembro do amor abnegado que vocês têm, uns pelos outros. Amor desinteressado, amor serviçal, amor que produz atos especiais na vida do próximo, do irmão, amor que toca com generosidade a vida de alguém, amor que leva ao encontro do outro, amor que é altruísta e não egoísta, amor que é dadivoso, amor que tem na experiência de conceder a maior alegria. Amor. A igreja que louva o seu Deus é uma igreja que encontra no amor do Senhor a sua maior motivação para servi-lo, servindo ao seu próximo, ao seu semelhante. É possível sim servir sem amar, mas quem ama jamais deixará de servir. Jamais. É impossível amar sem servir. A igreja é uma comunidade que evidencia o poder do louvor a Deus, engrandecendo o seu nome, porque sabe amar o seu irmão de modo abnegado, desinteressado, como Deus nos ama. O serviço da igreja, por ser expressão de amor, visa unicamente promover as bênçãos de Deus na vida humana, e com isso, estimular e favorecer o aparecimento, o crescimento e o fortalecimento de uma consistente, relevante comunhão entre o homem e Deus. Amor. Irmãos, eu sei que é difícil às vezes amar. Eu costumo dizer que aos amáveis é fácil. Como é bom amar pessoas amáveis. A gente não tem dificuldade de amar pessoas amáveis. Mas de vez em quando a gente encontra alguns, e eu digo assim, que a gente ama porque Jesus mandou. Não tem outro jeito. Porque Jesus mandou amar. Ele diz para nós amarmos até os inimigos. Então eu tenho que amar. Amar não é gostar. Amar não é gostar. Jesus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida em resgate de muitos. Ele gostou de ir para a cruz? Você se lembra do Getsemane? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Jesus amava mais a Deus, o seu Pai, do que a sua própria vida. O amor da igreja pelo seu Deus deve se expressar de maneira prática e contundente na vida humana. A igreja está na terra para marcar a vida do seu semelhante com as nuances do amor de Deus.
O mundo precisa enxergar e perceber a concretude do amor de Deus, que não é uma filosofia de vida. Não é. É uma experiência real. O mundo precisa disso. E onde o mundo encontrará o amor de Deus, se não exposto nos nossos gestos, nos nossos atos, nas nossas ações e reações, na nossa convivência, nos nossos relacionamentos, como igreja nesse mundo. Amém. Não porque sejamos capazes por nós mesmos de amar. Amemos porque Deus nos amou primeiro e nos deu a chance, a capacidade de amar como Ele nos ama. Amem como Deus os ama. Uma igreja encontrará razão para louvar a Deus quando encontrar também no seu amor a sua maior motivação para servir. Servir ao seu semelhante. Paulo lembrava-se dos Tessalonicenses e ele disse: eu me lembro do amor que vocês têm. O amor que eu recebi de vocês. A generosidade que existe no coração de vocês, posta pela mão da providência divina. Eu sei o quão amorosos vocês são, por causa do favor gracioso de Deus em Cristo Jesus, que um dia operou na sua história. Eu sei, eu experimentei isso. Será que alguém se lembra de nós assim? Será que alguém se lembra de nós assim? Há um povo em Recife que é capaz de amar. O povo presbiteriano, da Rua das Crioulas. Que povo amoroso! Que povo amoroso! Igreja de Jesus, amemo-nos de fato e de verdade, não de boca, de palavra, de fato e de verdade. Amor pode atrapalhar. Amar pode atrapalhar. Entenda-me. Quem ama se expõe a sair do seu conforto. Em nome do amor, quem sabe você terá que sair de noite para fazer uma visita, para dar uma palavra que não é sua, é a palavra de Deus para o coração de alguém, para o casamento de alguém funcionar melhor. Quem sabe você tenha que visitar um hospital e ver uma pessoa moribunda partir desse mundo, e só você estará ali. Amar para valer pode custar muito ao povo de Deus. Desconforto. Pode ser sofrido. Pode ser algo sofrido. Pode machucar. Mas valerá a pena. Porque não existe coisa mais preciosa do que o amor. Uma igreja que louva ao Senhor é uma igreja que encontra no seu amor a sua maior motivação para servir ao seu semelhante. Em último lugar, o apóstolo Paulo demonstra nesse texto algumas marcas do louvor a Deus que devem participar da vida da igreja. A pergunta é: quando as marcas do louvor a Deus aparecem na vida da igreja? Em terceiro e último lugar, quando a igreja encontra nas promessas de Deus a força para suportar até mesmo o sofrimento e todo o mal. Eu me recordo, disse Paulo, da firme esperança de vocês. Vocês têm uma esperança firme no Senhor Jesus. Vocês não vivem só para aqui e o agora.
Vocês estão debaixo de aflição, vocês são perseguidos, vocês são maltratados, vocês estão acontecendo como um povo de Deus e há muitas lágrimas regando as suas faces. Eu entendo, eu compreendo, eu sei exatamente a dimensão da sua dor. Mas eu tenho um motivo de recordação maior do que o seu sofrimento. Quando eu me lembro de vocês, nas minhas orações, eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus, porque eu sei que vocês têm encontrado nas promessas benditas do Senhor, e que nunca são mentirosas. Eu sei que vocês têm encontrado nessas promessas a força suficiente para suportar e sobrepujar o sofrimento e todo o mal. Eu sei que os olhos de vocês não estão fixados nas experiências de cada dia, mas vocês estão como que olhando no horizonte da história para algo maior, para uma experiência maior, mais significativa, mais contundente, mais robustecida, mais interessante, plena de significado, plena de beleza. Eu sei que vocês estão aguardando, não uma vida fácil nesse mundo, mas o reino glorioso de Jesus Cristo que virá. Eu sei disso. Continuem assim. Continuem assim. Eu não me esqueço de uma cerimônia, de uma bodas que participei na cidade americana, no interior de São Paulo. As bodas eram dos avós da minha esposa. Vô Tozinho e vó Janice. Bodas de diamante, né? Hein, Adriana? Eu não sei. O vô Tozinho morreu esse ano, com 93, 94, 90 e quanto? 9? Meu Deus. O vô Tozinho viveu bastante. Em julho nós estivemos com ele, lúcido, fez uma oração linda por nós, e Deus o tomou logo depois. E ele dizia: acho que Deus se esqueceu de mim. Não, Deus não esquece dos seus. Ele o chamará na hora certa. Eu estou esperando. Eu sei que nas bodas, a celebração das bodas dele, reverendo Joás Dias de Araújo, grande pastor que já está na glória também, estava fazendo aquela celebração. E os dois velhinhos ali na frente dele. E eu não me esqueço da frase do reverendo Joás, quando ele disse assim: Tozinho, Janice, o melhor de Deus para a vida de vocês ainda está por vir. Eu falei, meu Deus, que palavra bendita para falar para dois velhinhos enrugadinhos, celebrando bodas não sei do quê. Que delícia! Povo de Deus, o melhor para a sua vida não está aqui, não está no agora, não está na robustez financeira que você é capaz de ter, não está na sua saúde, porque ela passa, não está nos seus anos de juventude, porque eles passam, e a velhice chegará, e a velhice não dura para sempre, e ela desvenda para nós um portal eterno, pelo qual devemos transpor, passar, para adentrarmos na eternidade, em séculos que tombarão sobre séculos sem fim. Sem fim. O melhor de Deus, para mim e para você, ainda não aconteceu. Ainda está por vir. Vô Tozinho já recebeu. Vó Janice está lá, esperando o dia da partida e do encontro com o Salvador, no reino de glória, com saudade do Tozinho. O melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir, ainda não aconteceu. Você tem força para louvar, para bendizer o Senhor? A igreja tem. E quando a igreja é capaz de louvar a Deus, quando ela encontra nas promessas do Senhor
a força para suportar e suplantar o sofrimento e todo o mal. Todo o mal. O dia da vitória ainda não chegou para nós. Mas chegará. Aleluia! Chegará. Louvado seja o nome do Senhor. Chegará esse grande dia. Chegará. Parabéns, coro Boas Novas. Continue louvando ao Senhor pelas razões corretas, bíblicas. Encontrando sempre na vontade de Deus, numa vida de fé, a razão para prosseguir. Encontrando no amor de Deus um motivo para servir. E encontrando nas promessas de Deus a esperança para viver. Que Deus seja sempre louvado. Amém.